Se você vende alguma coisa, provavelmente já passou por essa situação. Você estava lá falando com o cliente pelo WhatsApp, achando que a venda estava quase confirmada, mas de repente ele diz: preciso falar com minha esposa, ou preciso falar com meu marido, ou ainda, tenho que ver com o meu sócio. O que fazer nesses casos? Nesse vídeo eu vou te contar como uma única ação pode aumentar em até 3 vezes as vendas pelo WhatsApp. Isso mesmo, uma única ação simples e prática. Vamos conferir? Olá, eu sou o Maicon Gabriel, especialista em marketing e vendas conversacionais, ou seja, eu te ajudo a transformar conversas em vendas, em dinheiro, através do WhatsApp, direct e qualquer outro canal de chat, qualquer canal de conversa ali. E um dos erros mais comuns que eu observo é justamente o de inatividade do vendedor, da pessoa que está vendendo, nos casos em que o cliente diz que quer ver com a esposa, quer ver com o marido, quer falar com o sócio, porque geralmente o que acontece nesses casos é uma resposta do vendedor que é: tá tudo bem, fico no aguardo. Tudo bem, te aguardo. Você fala e me retorna. Ou seja, não há uma proatividade do vendedor nesses casos. E simplesmente, se você esperar um retorno espontâneo, a sua chance de vender nesses casos é muito, muito pequena. Então, o follow-up ele é muito importante. Então, vamos ver no exemplo aqui, prático, como que seria essa situação no WhatsApp, né? Que o WhatsApp hoje não é segredo para ninguém, que ele está em praticamente todos os smartphones do Brasil, tá? Então, 99% dos brasileiros possuem WhatsApp no smartphone e 60% compram no WhatsApp pelo menos uma vez por semana. Então, é sim um grande potencial de vendas que a gente tem dentro desse canal. Mas, para isso, a gente precisa aplicar as técnicas corretas, como nesse caso. Então, quando o cliente falar que precisa ver com fulano, tá? Óbvio que eu trouxe aqui um exemplo mais resumido, você vai entender a urgência, tá? Ver se aquilo ali é realmente, se ficou alguma dúvida. Você vai ter mapeado até antes mesmo de chegar nesse ponto aqui, se havia um outro decisor e já construir sua argumentação de vendas, tá? Mas partindo do ponto que você fez isso, e ainda assim chegou aqui no final e você teve essa objeção, ou seja, o cliente apresentou isso para você, preciso falar com a esposa, marido, sócio, primeira coisa que você tem que fazer é, você não pode se colocar em oposição ao cliente para quebrar nenhuma objeção. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, claro, compreendo. E aí aqui você vai tentar alinhar com ele um próximo passo, ou seja, você vai ver se existe uma urgência para essa compra acontecer, tá? Porque se ele até tem interesse no seu produto ou serviço, mas não há uma urgência, as chances dessa venda acontecer são muito baixas. Então não vale a pena você continuar investindo tempo, tá? E tempo dentro de vendas é um fator fundamental naquela negociação, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui é, partindo do pressuposto que ele realmente tem um outro decisor e esse outro decisor precisa ter acesso também à informação para aquela compra ocorrer, você vai dizer compreendo, ou seja, você vai aliviar a tensão, você não vai se colocar em oposição, tá? Você vai mostrar que você entende o lado dele, né? Você vai ter essa empatia. Você vai já buscar alinhar um próximo passo, ou seja, qual é uma data que a gente pode voltar a se falar sobre esse produto, sobre essa solução que você está buscando. Claro, compreendo. Então você vai trocar o tá tudo bem, aguardo o seu retorno, você risca isso e você vai falar: claro, compreendo. Você acredita que consegue ver com ele, ela, até essa sexta? Você acredita que consegue ver com sua esposa até essa sexta-feira? Maico, mas como eu sei qual é a data que eu vou sugerir? Você vai conhecer o seu cliente, é o que vem de antes de chegar aqui, né? Então você já sabe mais ou menos qual é o ciclo de compra que o seu cliente tem, ou seja, quanto tempo do contato inicial até efetivamente bater o martelo, a venda ser confirmada, o pagamento ser confirmado. Então você já sabe, geralmente é uma semana, é 15 dias, é um dia, são poucas horas, é um mês. Você vai conhecer o seu ciclo de vendas para fazer essa sugestão, tá? E aí, aqui nesse exemplo, a gente colocou: você acredita que consegue ver com ele e ela até essa sexta? E aí o cliente vai te dar um sinal positivo, tá? Às vezes de forma muito clara, às vezes de forma não muito clara. E aí ele vai te dizer ali, não sei, ou sim, creio que sim. Se ele te falar que não, provavelmente não há uma urgência nessa situação. E aí sim vale a pena você encerrar esse atendimento e deixar que ele retorne no futuro. É o lance lá do espontâneo que a gente falou no início, tá? Agora, na maioria dos casos, ou pelo menos em metade dos casos aqui,
você vai ter uma sinalização positiva do cliente, dizendo já sim para a data que você sugeriu ou falando não sei. Ele pode dizer um não sei, não porque ele não tem interesse, mas porque ele realmente não sabe quando ele pode conversar com o marido, com a esposa, com o sócio sobre esse assunto, quando ele pode trazer aquela pauta. E aí você vai ajudar ele até chegar a esse sim. Você tem que extrair essa confirmação, esse compromisso dele. Se ele te der uma mínima brecha para isso, dizendo do tipo, não sei, talvez, você vai dizer para ele, certo, quando então seria o melhor momento de voltar a falar sobre esse assunto? E aí, se ele falar, acredito que só daqui a 2 meses, seu ciclo de compra é de semanas e ele te dá meses, e aí também não tem urgência, então você vai encerrar o atendimento. Agora, se ele te fala, olha, eu acredito que daqui a 2 semanas eu acho que já consegui trocar esse assunto com ele, como é uma venda mais técnica aqui para a empresa, aí eu já consegui falar com o meu sócio, já consegui sentar e falar com a minha esposa nesse final de semana. Então, se ele te dá um prazo claro, e esse prazo claro está dentro da estimativa de ciclo de compra que você tem, você vai alinhar um próximo passo, tá? Então, mesmo que ele não aceite a sua sugestão aqui da sexta, vamos supor que ele diga, não sei, você pode perguntar para ele, certo, quando seria o melhor momento? Acho que na semana que vem. Aí fala assim, então beleza, a gente volta a se falar na quarta-feira da semana que vem, tudo bem? Aí ele vai te dar um tudo bem, ou seja, você extraiu um sim e conseguiu um compromisso. Você precisa desse compromisso para o próximo passo. Você extraiu esse compromisso para o próximo passo, você vai encerrar esse atendimento, até porque dentro do WhatsApp a gente tem a característica da janela de conversação de 24 horas, tá? Então o WhatsApp ele é um canal muito importante de vendas hoje, não dá para você ignorar, porém você precisa entender como funciona a dinâmica do WhatsApp, tá? Então, na dinâmica de conversação de cliente e empresa, existe um conceito da janela de 24 horas. Dentro dessa janela de 24 horas, então vamos supor, se você está falando com um cliente ali, ele começou a falar com você às 2 horas do dia atual. Você tem até as 2 horas do dia seguinte para continuar a conversa com aquele cliente dentro da mesma janela. Ah, Michael, eu não posso falar depois dessa janela? Pode. Mas o ideal é que você tenha esse próximo passo alinhado, tá? Dentro da janela de 24 horas, você consiga esse próximo passo. Ou seja, até as 2, voltando ao nosso exemplo, até as 2 horas do dia seguinte, eu vou conseguir confirmar com o cliente de qual é o próximo dia que eu posso voltar a falar com ele, tá? Então, voltando aqui, o cliente falou, preciso ver com fulano. Claro, compreendo. Você acredita que consegue ver com ele e ela até essa sexta? O cliente vai te dar sinal positivo diretamente, ou você vai extrair esse sinal positivo, vai alinhar o próximo passo. Então, partindo dos vamos supor que esse cliente está falando comigo aqui na terça-feira, tá? Meu ciclo de compra é de semana. Então, eu peguei e tentei já buscar para dentro do ciclo de compra. Se meu ciclo de compra é de uma semana, ou seja, entre a pesquisa inicial e a decisão, geralmente meu cliente leva uma semana, eu estou falando com ele na terça, eu tento buscar já esse próximo contato na sexta-feira. Consegui extrair esse alinhamento dele, ele me deu um sinal positivo, ele se comprometeu com isso, ele disse que sim. Você vai encerrar esse atendimento atual, tá? Como? Perfeito. Então, eu vou encerrar esse atendimento de hoje. Hoje, lembrando que no nosso exemplo é terça-feira. E na sexta de manhã, faço o contato para prosseguirmos com sua reserva, combinado? Aproveitamos, pedimos que salve nosso contato em sua agenda para que possamos continuar nos falando sem problemas. Eu peço mais uma vez aqui, eu pergunto mais uma vez esse combinado, que é uma pergunta retórica, mas que ajuda a construir diálogo dentro do WhatsApp, dentro de qualquer contexto de conversação, né, até mesmo presencial. A gente precisa desse diálogo e, mais uma vez, eu estou fazendo ele me dar um compromisso. Tudo bem, ele já me deu um sim lá atrás e eu estou buscando mais um sim aqui. Tá? Eu estou fazendo um reforço desse compromisso, porque depois isso vai se tornar uma coerência. Mesmo que ele não compre lá na frente, quando você fizer o follow-up, quando você fizer o recontato, ele, no mínimo, vai te dar uma resposta ali. Ou seja, ele não vai te ignorar, que é um grande outro problema que a gente tem dentro do WhatsApp, tá? E aí você finaliza o atendimento finalizado, ele precisa entender que houve um início, meio e fim, e que quando vocês voltarem na sexta-feira, está dentro do compromisso alinhado e que vai ter outro início, meio e fim, tá? Caso contrário, ele não vai ver nem profissionalismo na sua situação e ele vai falar assim, eu vou tocar essa conversa aqui do jeito que eu quiser. E aí ele vai te ignorando, vai sumindo, vai parando de te responder, tá? Todas as grandes dores que a gente tem aí, para quem vende no WhatsApp, acaba perdendo muitas vendas por conta disso. Atendimento finalizado, mas caso deseje tirar alguma dúvida antes do combinado, basta nos enviar uma nova mensagem aqui. Então, vamos supor que você tem aí uma clínica de estética e você está
fazendo uma reserva de um pacote. Vamos supor que você tem um hotel, uma pousada, você está fazendo uma reserva de um pacote de hospedagem, tá? Você está fazendo a reserva de um pacote de serviços, você que é prestador de serviço, profissional liberal, tá? Então, aqui é só, obviamente, um exemplo e você vai adaptar dentro do seu contexto. Feito isso, o segundo passo, quando o cliente fala, então, que vai precisar ver com alguém, é você finalizar essa conversa com esse próximo passo alinhado. Então, o primeiro passo é combinar aqui, né, a data de que você vai voltar a fazer esse contato. O segundo passo é você finalizar a conversa. O terceiro passo é muito óbvio, que é no dia e horário combinado, você vai voltar a falar com o cliente. Olá, fulano, tudo bem? Aqui é o Maicon da empresa X. Você vai se reapresentar, né? Porque a gente não sabe o que pode ter acontecido naqueles dias todos, ele pode ter falado com outras pessoas. Conforme combinamos, lembra do compromisso e do sim que você extraiu lá atrás? Gatilho da compromisso, coerência. Conforme combinamos, estou entrando em contato para darmos continuidade na sua reserva para o pacote X, válido até o fim do dia de hoje. Tudo certo? E daqui em diante você segue a negociação. Muito importante, tá? Perceba que eu trouxe um gatilho de urgência. Então, esse pacote, quando eu estava negociando com o meu cliente, era uma oferta, aqui dentro do exemplo, tá lá atrás, quando eu estava nesse dia aqui falando com ele, era um exemplo de uma oferta que ela tinha uma data para expirar. Então, vamos supor que era um pacote da minha clínica de estética e que aquela promoção ali, que é onde ele ia fechar tantas sessões e ia ganhar uma terceira gratuita, vamos supor, ela vai expirar na segunda-feira, ela vai expirar na própria sexta, aqui, como é o exemplo que eu estou trazendo, tá? Então, sempre que você tiver ofertas que tragam consigo gatilhos de urgência e escassez verdadeiros, maior vai ser a sua chance de potencializar as vendas. Pode ser também que a sua oferta ela não expire. Ah, Michael, eu sou um prestador de serviço e eu não tenho assim, uma oferta que vai expirar e nem nada. Ok. O seu gatilho aqui vai ser trazer a urgência e a escassez, tá? Mas principalmente a urgência pela necessidade que o cliente tem de resolver um determinado problema. Então, vamos supor que eu sou um fornecedor de placa de energia solar, tá? E aí o cliente é vamos supor, um restaurante, e ele tem um consumo de energia muito alto. E aí, como que eu vou trazer essa urgência para ele aqui, no dia que eu estiver fazendo o follow-up? Eu vou falar, olá, fulano, tudo bem? Aqui é o Maicon da empresa X. Conforme combinado, estou entrando em contato para voltarmos a falar sobre como você pode economizar X% na sua energia já a partir do mês que vem. Vamos dar continuidade a essa conversa? E aí você coloca ali a pergunta, tá? Ou seja, eu não tinha uma urgência da oferta, mas eu posso trazer uma urgência pela necessidade de resolver o problema do cliente. Então, eu vou fazer ali uma ancoragem do problema que eu mesmo levantei lá no início da conversa. Beleza? Então, você vai fazer esse acompanhamento no dia e horário combinado. Você vai fazer o follow-up, tá? Maico, isso é muito simples. Parece até óbvio, né? Porém, eu não faço isso porque como eu vou lembrar de todo mundo que eu tenho de falar, de clientes novos que vão chegando, de clientes que eu alinhei para voltar a falar com ele, isso no dia a dia é quase impossível. Isso é o que eu sempre ouço quando eu trago essa recomendação, quando eu trago essa orientação. E concordo com você. É que seria quase impossível conseguir isso. E aí que entra um meu recurso preferido, de uma das ferramentas que eu mais gosto hoje, por ser uma ferramenta muito intuitiva, que é a Ambler Talks. Na Ambler Talks, você consegue agendar, olha que magnífico, tá? Você consegue agendar a mensagem de follow-up para o cliente. Ou seja, você está lá, aqui é um exemplo, tá? A tela, uma das telas que a gente tem dentro do Ambler Talks. Você consegue, de uma forma muito intuitiva e prática, vim aqui dizer, ah, beleza, eu combinei com esse cliente que eu vou falar com ele na sexta-feira, então eu venho aqui, seleciono a data e hora que eu vou efetivamente querer que essa mensagem seja enviada, tá? Aqui no exemplo eu estou falando com a Sabrina, como a Sabrina cliente, tá? Eu posso ainda selecionar uma resposta rápida pré-cadastrada, ou seja, eu sequer preciso digitar isso na hora, tá? Eu posso já ter algumas mensagens padrões dessas de acompanhamento pré-cadastradas dentro da Ambler Talks, como respostas rápidas,
que eu posso usar durante a conversa ou posso puxar aqui também nessa questão de fazer um follow-up, de fazer um acompanhamento. Então, eu vou selecionar essa resposta, eu vou agendar. Aqui está o exemplo daquela mensagem que a gente falou, né? Olá, Sabrina, tudo bem? Conforme combinamos, estou entrando em contato para darmos continuidade na reserva do pacote X com a oferta válida até o fim do dia de hoje. Vamos fechar? E eu vou agendar essa mensagem. No dia e horário combinado, essa mensagem vai ser disparada sem que você precise ter uma ação manual para isso naquele dia. Ou seja, você está automatizando o seu follow-up. Você está automatizando o seu potencial de aumentar em até 3 vezes a sua conversão em vendas. E o que é mais interessante? Ah, Michael, mas eu vou agendar essa mensagem, mas ela perde totalmente o contexto se esse cliente me responder, tá? Hoje é terça-feira, né? Voltando ao nosso exemplo lá, eu estou agendando essa mensagem para sexta, vamos supor que o cliente voltou a falar comigo até antes. Ótimo! Se ele voltou a falar com você antes do período combinado, sinal que ele tem até mais urgência. Essa venda está mais quente ainda para você fechar. Só que, eu vou ter que ficar fazendo um gerenciamento manual e desagendando, digamos assim, né? Tirando o agendamento de todas as mensagens que estão para frente? Não. Você pode vir aqui na hora que você agenda e clicar aqui nessa opção. Cancelar essa mensagem agendada se o contato enviar uma nova mensagem. Ou seja, essa mensagem aqui não vai ser enviada na sexta-feira se o cliente me responder, por exemplo, na quinta, na quarta, antes do período combinado, tá? Você pode ainda falar também para essa mensagem agendada ser cancelada se você, atendente, ou se alguém da sua empresa que é o atendente, enviar uma nova mensagem antes. Pode acontecer. Eu alinhei o follow-up para sexta, mas vamos supor que é uma oferta que eu só tinha 10 produtos em estoque, ou que eu só tinha 10 cupons válidos para aquela oferta, tá? E vamos supor que chegou no número 9, número 8, número 7 já vendido, ou seja, eu só tenho mais 3. E aí, para eu vender esses últimos 3, eu vou até me antecipar ao follow-up combinado. Eu vou entrar em contato com ele na quinta-feira, por exemplo, dizendo: olha, Sabrina, a gente combinou de voltar a se falar na sexta-feira, porém, a gente só tem mais 3 produtos em estoque, porém, a gente só tem mais 3 cupons válidos dessa oferta que a gente conversou. Você não quer voltar a nossa negociação para que a gente possa garantir a oferta X? É óbvio que você vai personalizando isso dentro do seu contexto. E aí, automaticamente, a partir do momento que eu envio esse contato para o cliente, eu, como vendedor, como atendente, ele também vai cancelar essa mensagem agendada na sexta-feira, até porque não faria sentido nenhum esse cliente receber. Ou seja, você está automatizando aquilo que seria praticamente impossível você fazer manualmente. Não é só isso, tá? Dentro da Ambler Talks, esse é meu, digamos assim, um dos meus recursos preferidos dentro da Ambler Talks, e o que melhor poderia ser contextualizado dentro dessa situação que a gente está falando aqui, né? Quando o cliente diz que vai falar com a esposa, vai falar com o marido, vai falar com o sócio. Serve também quando o cliente fica, por exemplo, com alguma questão pendente, como, por exemplo, um pagamento pendente. Você precisa voltar a fazer contato com ele, precisa fazer um follow-up para confirmar ali o pagamento que foi combinado para um dia específico, tá? Eu faço um parcelamento direto aqui para o meu cliente. Então, todo mês, no dia 10, eu tenho que lembrar aquele cliente do vencimento, vamos supor, tá? Daquele serviço ou daquele parcelamento que foi feito. Você vem aqui também e deixa a mensagem agendada, tá? Então, há uma série de outros contextos que você pode usar esse agendamento de mensagem, mas a Ambler Talks não é só isso, tá? É uma ferramenta completa, principalmente para quem nunca trabalhou com nenhuma ferramenta, ela é muito intuitiva, então é muito fácil. Geralmente, quando as pessoas me pedem indicação, né, até para falar bastante sobre marketing e vendas conversacionais, uma objeção que vem é, mas vai ser fácil de mexer? E a Ambler Talk certamente foi uma das, se não a mais intuitiva de trabalhar, mesmo para quem é leigo, não entende nada de tecnologia, não entende nada da área. Se você trabalha, se você usa o WhatsApp Business, usa o WhatsApp aí, você vai seguramente usar o Ambler Talks tranquilamente, só que com esses plus, né, com esses recursos extras que você não tem no WhatsApp normal ali. Então, se você quer aumentar as suas vendas e fidelizar seus clientes no WhatsApp, a Ambler Talk é a minha indicação. Inclusive, se você for no link aqui abaixo do vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, tá? Você vai abrir essa página, tá? Onde você vai poder fazer o seu cadastro para fazer 7 dias de teste grátis.
e aí tirar a prova real por você mesmo, conhecer os outros recursos. E ainda, você indo aqui pelo meu link aqui embaixo, ou escaneando esse QR Code, você ainda vai ter 20% de desconto na primeira mensalidade para automatizar aí seus follow-ups e fazer muito mais com as suas vendas no WhatsApp. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí da sua equipe, da sua empresa, tá? Que fazem venda com WhatsApp, compartilha com seu sócio, tá? É muito importante que você aplique isso de forma consistente para poder aumentar os seus resultados, tá? Aplica e bora decolar.